vereador Cláudio Libardi. Presidente, reiterar meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos a quem nos acompanha de casa e quem nos acompanha das redes sociais, a quem nos acompanha do plenário. Bom dia a todos e todas. Eu, embora seja terça-feira, não uma quarta-feira de coperifa, presidente, gostaria de trazer um poema que eu ouvi de Sérgio Vaz em 2015. Chama Um é, mas não parece, outro parece, porém não é. Vê-se um padre fazendo sermão sem ter fé e um bêbado no cabaré a Jesus fazendo prece. Que um é, mas não parece, outro parece, porém não é. E o governador Eduardo Leite, de fato, parece bom gestor. Parece, mas quem assina um contrato desse não pode ser. Então, por isso, não é. Eu, ontem à noite, fui atrás de ler a integralidade do contrato da cessão das rodovias. Primeira coisa que, para mim, me espanta é que cada R$1, 27 centavos são impostos. De cada R$1, 25 centavos são lucro da concessionária. De cada R$1, 10 centavos são outras taxas fora investimentos. E o resto é investimento em rodovia. Quem é bom gestor assina esse contrato? Não assina. Então, por isso que o governador Eduardo Leite parece, mas não é. São 600 mil multas em 2024, no Free Flow, que efetivamente é preocupante. Mas o que mais me preocupa, em conjunção de esforços e de pensamentos com o vereador Friso, é a questão de quem se beneficia com isso. Como uma indústria metalúrgica tem uma rentabilidade média, lá no final, na última linha, de 6%. Como um mercado tem uma rentabilidade média de 10%. Como um serviço, um hotel, tem uma rentabilidade média de 15%. Como o serviço público tem uma rentabilidade média de 9,68%. Prestador de serviço público. E como o governador assina um contrato com rentabilidade de 25%. Essas coisas que nós precisamos pensar. Tem alguém ganhando muito dinheiro. Alternativa jurídica é algo que é muito complexo. Todos aqui sabemos que os contratos foram feitos para ser honrados, infelizmente. E só tem um aditivo ou uma alteração num termo contratual em havendo a concordância entre as duas partes. E se o senhor, vereador Edson, fosse quem ganha 25% do faturado, o senhor ia assinar um termo aditivo? Não assinaria e nunca assinarão um termo aditivo. A minha preocupação se estende a problemas futuros, porque a defesa, através da Câmara de Indústria e Comércio, dessa casa, no último período, fragilizaram a sociedade para os próximos 30 anos. Fragilizaram quem sai lá da mesma colônia que eu para fazer o SEASA, e tem que deixar quase R$400 em pedágio, porque vai de caminhão. Fragilizar a vida de quem é da mesma colônia do senhor, vereador Santo Fantinel. E fragilizar a vida por 30 anos. E a irresponsabilidade do poder público em formar o contrato, mas tem coisa que é que nem chopp, né? Se não tem pressão, não sai chopp. Só que não adianta a gente querer mudar simplesmente com uma moção. A gente tem que, no próximo período, debater saídas, promover análises, buscar o Tribunal de Contas. Porque se o presidente Lucas assina um picolé a R$10, o Tribunal de Contas vai mandar ele devolver. Agora, quando o governador assina um contrato que garante 25% de lucro, o Tribunal de Contas vê legalidade? Então, bom, nós temos uma concepção bem diferente de legalidade. Muito obrigado, presidente.